Professores, quando deu ruim para o aluno chato? História 1. Tenho muitas histórias, mas essa foi a única vez que me fez rir, porque sou uma pessoa horrível. Eu tinha um aluno da quinta série que parecia uma versão branca do Cleveland Brown Jr. Ele tinha até as bochechas caídas e não tinha pescoço. Esse garoto era do tipo sabe tudo. Ele me interrompia, fazia aquele giro estranho com a mão que a Rihanna faz enquanto fala e dizia: "Na verdade, não está certo, professora." E então falava alguma coisa aleatória que muitas vezes estava errada ou era irrelevante. Eventualmente, durante o almoço percebo que seu almoço todos os dias consiste em uma lata de refrigerante, um saco de batatas fritas e toneladas de doces. A bolsa dele parecia que ia arrebentar as costuras de tão cheia de doces que estava. Alertei o diretor porque estava preocupado que a avó dele, que o criava, não o estivesse alimentando adequadamente. O diretor liga para a avó e ela fica brava. Ela estava deixando ele preparar seu próprio almoço e não estava conferindo. Então ela ficou envergonhada por termos questionado ela sobre isso. Ela nos diz que a partir de agora ela só vai mandar alimentos saudáveis para a escola. E então nos conta que o médico do garoto disse que ele precisa fazer uma dieta urgentemente. Ela nos diz que ele não pode comer nenhum doce. Uma semana depois, o garoto ainda está agindo da mesma forma arrogante e irrita outro aluno. O aluno corre até o diretor e diz que o garoto estava trazendo doces escondidos para a escola todos os dias. O diretor vai falar com ele. O garoto enfia uma barra de chocolate na boca e o diretor tira o pirulito da mão dele. Esse menino começa a rolar no chão por todo o corredor, gritando e chorando tanto que engasga com a barra de chocolate que estava comendo. Sujou o chão inteiro de chocolate e de lágrimas. Um aluno do jardim de infância passa por ele e diz: "Você parece um bebê." O garoto para de chorar um pouco e dá um soco no aluno que era bem mais novo do que ele. Ele foi suspenso por isso e eu aproveitei uma sala de aula pacífica. História 2. Primeira série aqui. Tinha um menino que não parava de jogar bolas de basquete nas outras crianças. Ele corria e jogava a bola na direção dos outros alunos. Às vezes ele jogava bem rápido e dizia: "Pega!" Mas na maioria das vezes ele simplesmente jogava nas crianças do parquinho que nem sabiam o que estava acontecendo. Esse garoto estava tentando derrubar as outras crianças. E ele ria muito se visse alguém tropeçar ou cair depois de ser atingido por uma bola de basquete. Depois de conversar com os pais dele, dissemos que iríamos confiscar as bolas de basquete até depois das férias de primavera, para ver se o comportamento dele melhorava. Como prometido, ele foi autorizado a jogar basquete novamente depois de um tempo, mas avisamos que era melhor ele se comportar. Não demorou nem 5 minutos para que ele perseguisse e jogasse uma bola de basquete numa pobre garotinha, o que fez ela cair no chão. Ela chorou e apontou para ele, com o cabelo todo sujo de grama e terra. "Ele é mau, professora Misty." Eu concordei e disse a ela que ele não ia poder jogar basquete pelo resto do ano letivo. Quando me levantei e caminhei na direção dele, ele começou a correr. Ele saiu correndo do parquinho, passou pela caixa de areia e entrou na quadra de basquete. Ele manteve contato visual comigo e antes que eu pudesse dar outro passo, uma bola perdida de um jogo da quinta série bateu na borda da tabela de basquete, ricocheteou e acertou a cara dele. Ele caiu como um saco de batatas. Claro, corri até ele e me certifiquei de que ele estava bem. Ele pode estar agindo mal, mas ainda é apenas uma criança. Chamei a enfermeira, já que ele tinha desmaiado. Ele acordou comigo parado ao lado dele e começou a chorar, dizendo que nunca mais faria isso e pedindo: "Por favor, me desculpe, eu não farei isso de novo." Terei que esperar e ver no próximo ano se ele aprendeu a lição, ou não, porque ele não queria pegar outra bola de basquete pelo resto do ano letivo. História 3. Treinei o time de futebol americano no ensino médio. Algumas crianças já estavam bem desenvolvidas e jogavam bem, mas outras não. A maioria das que já sabiam jogar dificultavam a vida dos demais. O zagueiro titular do time era um desses alunos problemáticos. Ele atormentava o atacante e, como todos o achavam legal,
se juntaram a ele. O atacante era um cara grande, mas não era agressivo ou extrovertido. Era bem tímido, na verdade. Ele se saiu bem porque era um cara grande, mas não aproveitou muito seu potencial. Os alunos baixinhos descontavam seus complexos de Napoleão no grandalhão, correndo por ele e gritando "fracote" toda vez que ele não conseguia derrubar eles. Em vez de revidar para fazer a jogada, ele simplesmente a ignorava, se posicionava e tentava novamente na próxima jogada. Um dia o grandalhão começou a entender como o jogo funcionava e aprendeu a melhor forma de derrubar os seus oponentes. E ele começou a fazer jogadas muito boas e não deixava ninguém passar por ele. Ele aprendeu a se livrar dos bloqueadores e atacar o jogador que estava com a bola. Foi uma coisa linda de ver. Ele ficou muito contente. Quando ele começou a ficar bom com certa consistência, comecei a mandar o aluno que ficava perturbando ele fazer uma jogada que mandava ele na direção do atacante, e eu observei ele jogar aquele cara no chão com muita força todas as vezes. Estava ficando mais fácil à medida que eu me certificava de que eles fizessem a mesma jogada contra ele, jogada após jogada. Logo, machucado e com dor, o aluno perguntou: "Quantas vezes você vai me fazer essa mesma jogada?" E eu respondi: "Uma vez por cada vez que você chamou ele de fracote." História 4. Estagiei em uma escola com um garoto que sempre se achava mais esperto do que todo mundo. Ele era muito inteligente, mas não tanto quanto ele pensava. Ele sempre fazia dupla com crianças que não eram tão inteligentes quanto ele, então sempre era arrogante ao lidar com elas. Descobrimos que ele puxou isso dos pais. Durante uma reunião de pais e professores, os pais dele elogiaram todas as características do filho deles e o consideram o menino mais inteligente da escola. Eles o construíram assim e fizeram ele pensar assim também. Então eles começaram a criticar a minha mentora, que era professora naquela escola. Disseram que ela não estava proporcionando a ele uma educação boa o suficiente e que era dela a culpa de que ele não estava progredindo tanto quanto poderia. E também disseram que ela era uma professora terrível. A reunião terminou quando minha mentora saiu da sala chorando após ouvir tantos insultos. Cerca de uma semana depois, teve um evento onde os pais vieram assistir seus filhos em uma competição para saber quem era melhor em matemática. Minha professora mentora colocou esse menino presunçoso contra o menino mais inteligente da classe, aquele que estava estudando em aulas mais avançadas depois da escola. Não preciso nem dizer que o menino passou muita vergonha. Seus pais ficaram muito nervosos durante o evento. Eles estavam visivelmente chateados enquanto o filho deles era destruído rodada após rodada. Eles saíram antes do evento terminar e levaram ele para casa. História 5. Eu tenho mais uma história. Tinham esses dois alunos, um menino e uma menina que eram irmãos, com nomes fabulosos. Vamos chamá-los de Princesa e Major. Na verdade, eles não eram crianças ruins. Eram apenas um pouco preguiçosos. Mas os pais eram as pessoas mais preguiçosas que eu já conheci na minha vida. Eles faziam de tudo para não trabalhar. Eles passavam o tempo todo sentados sem fazer nada, apenas existindo. Eu estou impressionado que eles tiveram energia suficiente para se levantar e procriar. 2 vezes. De qualquer forma, sempre tinha alguma desculpa para o dever de casa não ter sido entregue. Isso era na 4ª série, numa cidade do interior. Então o dever de casa era muito fácil, tipo ler um livrinho curto para os pais ou praticar multiplicação. As crianças também faltavam à escola o tempo todo. Elas eram bastante honestas quando a gente perguntava. A nossa mãe não queria acordar cedo e nos preparar para pegar o ônibus. O nosso pai ficou acordado até tarde conversando com os amigos dele. Então nós tivemos que denunciar eles ao conselho tutelar. Eles ficaram bravos e procuraram uma advogada para processar a escola por seus filhos estarem indo mal na escola, e disseram que se os professores estivessem fazendo seu trabalho direito, os filhos deles já seriam estudantes de medicina. Felizmente, nós guardávamos o registro de tudo o que acontecia na escola. Na sala de reunião estavam a advogada, o diretor, o vice-diretor, o oficial do conselho tutelar e o advogado da escola. A advogada deles entra, nosso diretor entra e levanta a mão, pergunta ao oficial do conselho tutelar: quantos dias essas crianças faltaram? Acontece que eles perderam dias suficientes nos últimos 3 anos para equivaler a mais de 1 ano de aulas. O diretor diz:
Senhores pais, como vamos oferecer uma educação de qualidade para os seus filhos se vocês não mandam eles para a escola? A advogada deles silenciosamente guardou suas coisas e foi embora. História 6. Tive um aluno que atrapalhava demais quando eu lecionava no 5º ano. Esse menino, vamos chamá-lo de Ray, tinha uma daquelas mães que se recusava a responsabilizá-lo por qualquer coisa. Sempre culpava algum outro aluno e que o filho dela estava apenas se defendendo. Dizia que o Ray só queria se encaixar e que ele era a vítima. Além disso, ela era uma daquelas mães que perguntava para o filho se ele tinha feito aquilo que estava sendo acusado de fazer e considerava seu não uma verdade incontestável. Ela dizia: "Meu filho não mente para mim." "Oh, sério? Seu filho não mente?" "Seu filho e Jesus, né? Todas as crianças mentem." De qualquer forma, eu trabalhava em período integral como professor de educação especial. Então contratei um professor assistente chamado Steve. Ray odiava o Steve. Ele tinha algum tipo de problema com figuras de autoridade masculinas. Um dia Ray arrumou confusão ao voltar do recreio. Steve chamou a atenção dele. No momento em que Ray chega à sala de aula, ele inventa uma história de como Steve se aproximou dele e gritou com ele. Ele pede para falar com o diretor. Comemorei porque pude ficar pelo menos 5 minutos livre daquele menino insuportável. Ele então conta ao diretor que o Steve tinha agarrado o braço dele. Quando a mãe dele chega para buscar ele diz para ela que o Steve empurrou ele. No dia seguinte, recebemos um telefonema. A mãe e a avó de Ray estão chegando e querem uma reunião com o Steve e o diretor para discutir como o Steve esganou o Ray. Steve começa a ficar desesperado. Outras crianças presenciaram o acontecido, mas nenhum adulto e nenhuma câmera. Como ele poderia provar sua inocência? Eu digo a ele: vá para a reunião, e antes que alguém diga alguma coisa, peça a Ray que conte o que aconteceu. Steve voltou sorrindo da reunião. Assim que o Ray contou a história, todos os outros discordaram e disseram que ele tinha contado uma versão diferente para cada um deles. Eu adoraria ter visto a cara da mãe dele quando o filho dela foi exposto como mentiroso na frente de todos. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.